obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal Davi derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal Davi derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação. Em meio ao silêncio ouço o choro de almas que sofreram sem poder voar. Presas em promessas de um mundo tão estreito, sonhavam com liberdade, mas não puderam alcançar. Dias se repetiam sempre iguais, em busca de respostas, afundando em ilusões. Mas dentro do peito havia algo a mais, a chama da verdade queimava corações. E agora que o vento soprou mais forte, as correntes quebradas estão no chão. O passado já não define a sorte, o presente é força, libertação. Calaram para todos os corações que pararam de bater, que encontrem a paz que tanto buscaram e que suas memórias nunca deixem de viver. Caminhamos juntos sem olhar pra trás, o futuro é agora, um novo sol vai nascer. Para aqueles que no silêncio choraram, que suas histórias possam renascer. Cada lágrima caída, cada dor sentida é um grito por justiça, por um novo amanhecer. Quebrando as correntes, libertando as feridas, finalmente livres para poder crescer. As paredes caíram, as mentiras se foram, hoje vemos o mundo com outros olhos. Agora é hora de andar com nossa verdade, sem medo, sem culpa, apenas liberdade. E no vento com suas histórias, sussurros de um passado que não podem esquecer. Em cada sonho, em cada vitória, encontra-se a força para recomeçar. E o tempo cura o que foi machucado, o amor é o caminho que nos guia daqui. Os sorrisos que voltaram, o abraço apertado, só uma vez o futuro que está por vir. Olhos que choraram hoje brilham na escuridão, sorrisos que se foram em um mundo de opressão. A esperança renasce de um abraço irmão, e a luta continua com o coração na mão. Lembramos daqueles que ficaram no caminho, suas vozes ainda ecoam no fundo de nós. E cada novo passo, cada novo carinho é uma vitória conquistada com a nossa voz. E agora que o vento soprou mais forte, as correntes quebradas estão no chão. O passado já não define a sorte, e que suas memórias nunca deixem de viver. Caminhamos juntos sem olhar pra trás, o futuro é agora, um novo sol vai nascer. Para aqueles que no silêncio choraram, que suas histórias possam renascer. Cada lágrima caída, cada dor sentida, a dor sentida é um grito por justiça, por um novo sol vai nascer. Para aqueles que no silêncio choraram, que suas histórias possam renascer, que suas histórias possam renascer. Cada lágrimas que um dia se calaram, hoje cantam livres, sem medo de ser. Cada passo uma nova jornada,
alto dessas paredes eu me encontro só. O medo me acorrenta, me impede de ir embora. Olhares me cercam, mas eu nem enxergo a dor. Minha alma grita, mas ninguém escuta o clamor. Prisioneiro do silêncio sem poder falar. Se eu sair dessa cela, a família vai me deixar. Meus laços de sangue se tornam correntes. Um amor condicionado que me prende entre dentes. Oh, 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 o que me prende entre dentes. Vivo uma verdade que não é minha. Escondo as lágrimas, sorrindo pra rotina. Sonho com um dia em que poderei voar, mas o preço é alto, posso não mais voltar. Prisioneiro do silêncio sem poder falar. Se eu sair dessa cela, a família vai me deixar. Meus laços de sangue se tornam correntes. Um amor condicionado que me prende entre dentes. Oh, 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 o que me prende entre dentes. Fiz uma verdade que não é minha. Escondo as lágrimas, sorrindo pra rotina. Sonho com o dia em que poderei voar, mas o preço é alto, posso não mais voltar. Prisioneiro do silêncio sem poder falar. Se eu sair dessa cela, a família vai me deixar. Meus laços de sangue se tornam correntes. Um amor condicionado que me prende entre dentes. Oh, 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 o que me prende entre dentes. Vivo uma verdade que não é minha. Escondo as lágrimas, sorrindo pra rotina. Sonho com um dia em que poderei voar, mas o preço é alto, posso não mais voltar. Prisioneiro do silêncio sem poder falar. Se eu sair dessa cela, a família vai me deixar. Meus laços de sangue se tornam correntes. Um amor condicionado que me prende entre dentes. Oh, 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 o que me prende entre dentes. Vivo uma verdade que não é minha. Escondo as lágrimas, sorrindo pra rotina. Sonho com um dia em que poderei voar, mas o preço é alto, posso não mais voltar. Prisioneiro do silêncio sem poder falar. Se eu sair dessa cela, a família vai me deixar. Meus laços de sangue se tornam correntes. Um amor condicionado que me prende entre dentes. Sou se não posso ser livre. Onde está o amor que me torna invisível? A esperança resiste mesmo em meio ao breu. Um dia eu serei eu, sem medo do adeus. Oh, 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 tem medo que me apresente. Mas não pra sempre. Um dia Disseram que o fim logo viria, mas ocultam suas ações enquanto o povo pira. Falam de paz, amor e redenção, enquanto fazem lucro com cada construção. Eles constroem e vendem sem parar, enquanto os escravos continuam a acreditar. Mentiras vestidas de fé e devoção enganam corações com falsa ilusão, enquanto prometem um paraíso distante, transformam o presente em lucro constante. Comanda com poder, prometem um futuro que ninguém vai ter. Enquanto isso erguem palácios concretos, usando a fé como disfarce secreto. O povo entrega sua vida e seu pão, enquanto eles lucram com cada construção. Mentiras vestidas de fé e devoção enganam corações com falsa ilusão, enquanto prometem um paraíso distante, transformam o presente em lucro constante. Lucro constante. O comerciante comanda com poder, prometem um futuro que ninguém vai ter. Enquanto isso erguem palácios concretos, usando a fé
Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Bem-vindos, um dia mais aqui na nossa família deste canal. Adriano, a voz dos que não falam. Para mim é um privilégio grande estar aqui com vocês hoje, né, para poder compartilhar com vocês alguma informação que eu achei, né, e acho oportuna. No final da live, né, eu deixarei bastante músicas para vocês, porque muitos estão pedindo as músicas do canal. Mas eu não poderia deixar, né, de me dirigir a vocês que são sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas mais sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia, ou das Testemunhas de Jeová, como muitos chamam esta seita que se disfarça de religião. Vocês viram, né, o tema da live. Corpo governante, ou Watchtower, né, podemos dizer, a empresa. Corpo governante, vocês são um escravo mau, imprestável. E por que este tema? Porque muitas pessoas têm escrito mensagens, né? Eu recebo muitas mensagens por dia, dizendo o seguinte: você está lutando contra o escravo escolhido por Cristo, você vai pagar o preço por isso. Então é hora de, usando a linha de raciocínio de vocês mesmos, mostrar que a tua organização, como um todo, né? Mas vamos falar corpo governante, que é quem vocês escutam, né? Que é a voz, são os voceiros da empresa, dos acionistas desta empresa e do presidente da corporação, Robert Siranko. Vocês simplesmente obedecem aqueles que aparecem aí, os ajudantes do corpo governante e o corpo governante, que nada mais é que também a cara que se põe diante da tela para enganar tontos, entende? E eu fui um deles, porque durante muito tempo eu fui enganado, acreditando que esse corpo governante tinha uma inspiração divina. E que surpresa para mim quando na revista, né, de Sentinela, edição de estudo, de fevereiro de 2017, edição de estudo, fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, diz que eles não têm nenhuma inspiração, nem recebem nenhuma iluminação, assim que eles cometem erros e continuarão cometendo erros de interpretação das escrituras, e ainda se atrevem a dizer, e daí vem o texto que eu vou ler agora para vocês. Eles dizem nesta revista, de fevereiro de 2017, edição de estudo, página 26, parágrafo 12. Eles dizem que Cristo não prometeu dar alimento espiritual perfeito. Que blasfêmia, não é? Para quem afirma ser cristãos, não é? Como que de um ser supremo pode sair algo imperfeito? Como? Porque vocês mesmos dizem a organização é composta de pessoas imperfeitas, mas ela é perfeita. Não. Ela não é perfeita. Assim como não é todas as demais denominações religiosas e seitas espalhadas pelo mundo. Todas fazem parte de um conglomerado único, qualificado nas escrituras como a Babilônia Grande, não é? Como vocês mesmos dizem. Só que vocês dizem que são todas as demais, menos vocês. E eu não. Eu digo que vocês estão incluídos, e talvez com muita força. Por isso que eu hoje quero usar, né, o próprio argumento de vocês para mostrar a vocês que, primeiro, a passagem das escrituras que vocês usam para respaldar o argumento de que estes 11 charlatães de Warwick são o chamado escravo fiel e prudente ou discreto, é uma mentira, uma enganação e uma falsa interpretação do capítulo 24 de Mateus. Né? Dizendo a todos vocês que eu já estou fora dessa matrix aí. Né? Eu creio, eu sou crente, eu acredito num Criador Supremo, acredito num Messias, mas reconheço que as escrituras que hoje temos disponível está totalmente adulterada, manipulada. Ela foi montada por políticos, né, que no concílio de Constantinopla, de Niceia, eles pegaram aqueles escritos que valia para eles como políticos,
para manter o povo obediente, e para Roma, que servia para Roma. Daí veio, né, a expressão Igreja Católica Apostólica Romana. E eles, com uma artimanha política, formaram um conjunto de livros que para eles interessavam, né, porque outros evangelhos que eles descartavam diziam que o reino de Deus estava presente em nós, que cada um, né, tinha a presença de Deus nele mesmo, que não precisava de religiões. Tinha evangelhos que diziam isso. Eles descartaram, porque politicamente não interessava. Então, este livro que hoje nós temos, ele contém alguns escritos que podem ser inspirados? Claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, está totalmente manipulado. Foram editadas várias versões deste livro, no qual foi politicamente vituperado, manipulado e adulterado. Isso é histórico e eu posso provar. Não estou aqui falando nada que não seja comprovável, né? E isso aqui não é igreja, também tem esse detalhe. Aqui é um canal que está para despertar pessoas como vocês, né? Que alguns já estão despertos e outros ainda no processo. Depois eu vou ler aqui, né, os comentários, mas vamos já ao assunto, não é? No capítulo 24 de Mateus, né, se você ler desde o versículo 1, Cristo ele está fazendo ali, né, um discurso, uma pregação, onde ele está falando sobre as atitudes de alguns, os eventos que precederiam o final de tempos, e ele, no final deste capítulo, ele começa a falar sobre uma parábola. Ele começa no versículo 32. Vamos ver. Vamos ver o que ele diz. Né? E aí nós vamos fazer a comparação, né, com o que a gente tem hoje sobre as testemunhas de Jeová, não é? Aqui é o Mateus capítulo 24, não sei se vocês estão podendo ver aí, né? Mateus 24. O 32, né? Vamos no 32 em diante, diz assim, olha. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Né? Ou seja, existem sinais que mostram que está perto de acontecer algum evento. Aqui está falando das estações do ano, né? Do verão. Aí ele diz, igualmente, quando virdes todas essas coisas que ele falou lá, né? Falsos profetas, falsos cristos, pessoas que, como hoje, este corpo governante, né? Tudo eles dizem, o corpo governante pensou, o corpo governante decidiu, o corpo governante acha isso, o corpo governante... Eles assumiram o papel de governante, por isso eles puseram o nome corpo governante. São falsos profetas e falsos cristos, porque na Bíblia deles, nesta tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, a Bíblia deles, né, esta Bíblia vituperada e alterada, aqui eles dizem, né, em 2 Coríntios 5:20, que eles colocam ali a palavra substitutos de Cristo. E isso não existe em outras traduções. Isso é só nas traduções deles, vituperando, né, as Escrituras. Isso é uma prova a mais de que essa Bíblia que temos hoje, principalmente a das Testemunhas de Jeová, temos que desconsiderá-la totalmente, a não ser para provar para as Testemunhas de Jeová que eles estão sendo enganados. Aí serve. Então ele diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, quem? Cristo, está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Cristo estava falando do quê? De que geração? Daquela geração da época dele, não é? Ele estava falando daquela geração e eles ficaram atentos ali, não é? Mas ele deu certos sinais que falavam também do futuro. Então aí nós precisamos entender quando ele falava, será que ele falava individualmente ou ele se referia realmente a um grupo de 11 americanos? Quando ele se referia a um escravo. Então vamos continuar vendo, né? Diz assim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Notem isso, hein? O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Isso mostra o poder de Deus que ele tem, né? De criador, né? Ele é criador, ele é a essência do criador na terra. Ele fala, minhas palavras não passarão. Em outras passagens ele diz, né? Eu não digo nenhuma única coisa, mas não, a não ser aquilo que o Pai me enviou, eu digo. Então era como a essência do Criador na terra. E aí diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui, neste versículo, já se demonstra claramente a identidade do escravo. Se a pessoa, como estas parábolas, elas se referem não a grupos de pessoas, mas a indivíduos. Cristo estava olhando almas, pessoas. Né? Cristo não vinha e dizia, olha, reuni todos aqui, eu vou montar uma igreja, reuni todos aqui que eu vou curar. Não, não, não. Ele ia caminhando, via um cego, o curava. Via lá um paralítico, um morto, ele ressuscitava. Ele se dirigia a indivíduos. E quando ele fazia discursos e explicações para multidões de pessoas, ele falava do que individualmente cada um tinha que fazer, para ter uma aprovação do Ser Supremo. E aí continua dizendo. Ele diz que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Por aqui, vocês já notam que a organização das Testemunhas de Jeová já pode se identificar como um escravo imprestável e mau. Porque eles passaram por cima, muitas vezes, dessas palavras, marcando tempos finais. Marcando datas, hora, como outubro de 1975. Terminaria os 6.000 anos da criação do homem na Terra e começaria o ano de descanso, o milênio. Frederic Franz fez um discurso falando isso. E nós temos o discurso dele. E continua dizendo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E aí diz, e não o perceberam, ou não prestaram atenção, ou não fizeram caso. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, notem como não se fala de religião e igreja. Está se falando aqui de indivíduos. Cristo aqui se refere a pessoas individuais, a condição pessoal do coração de cada um. Não é de 11 homens que está lá em Warwick, não. Não é de nenhuma placa de igreja, não. Eu estou usando o argumento que os que creem absolutamente em toda a Escritura usam. Para você, testemunha de Jeová. E ele diz, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora começa a análise. Lembra que ele falou da figueira numa parábola. Aqui ele está falando de uma parábola. Não tem nada a ver com esses 11 homens que estão lá em Warwick, não. Isso é uma mentira. Isso é uma enganação para dominar mentes e pessoas. Diz aqui, quem é, pois, o escravo fiel e prudente? A quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Ou seja, Cristo quis dizer, quem é que é sábio, que ao receber uma ordem de Deus ou do seu chefe cumpre?
Ser sábio é cumprir uma ordem de quem tem o direito de dar a ordem. É o que Cristo está dizendo. Ele diz, bem-aventurado ou felizes, né? Feliz aquele servo ou aquela pessoa que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Condição de coração. Em verdade os digo, que o porá sobre todos os seus bens. Agora ele usa outra vez a parábola. Ele diz, é claro, se eu volto e encontro você aqui, Pedro, ou qualquer um, e você está fazendo o correto, você vai ser abençoado, você vai ser abraçado por mim e receberá a vida eterna. Quando fala que o porá sobre todos os seus bens, é porque ele está usando uma parábola de um dono de terras e de escravos. Não tem nada a ver com 11 homens em Warwick, que usa Rolex e anéis de ouro. Não tem nada a ver com essa empresa. Aí diz assim, agora anotem. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está falando de indivíduos. Se Cristo, ao voltar, ele encontra a pessoa levando uma vida totalmente errada, então o que acontece? Que Cristo vai considerar que é imprestável. Agora, vamos entrar já na vibe alucinógena, paranoica das testemunhas de Jeová. Vamos supor que esse escravo é realmente lá um grupo de homens. É óbvio que aqui se encaixaria no escravo mau, imprestável. Por quê? O que estaria fazendo um escravo prudente e um escravo mau? O escravo feliz e prudente, o escravo correto, ele estaria alimentando e cuidando, né, dos outros escravos que estavam ao seu cuidado. Agora, o que estaria fazendo o escravo mau e imprestável? Ele estava pensando, bom, vou fazer alianças com a ONU, vou fazer alianças com a URI, vou investir em bolsas de valores, vou aplicar o dinheiro dos escravos que eu estou cuidando em empresas de cigarro, de armamentos de guerra, e porque vai demorar mesmo para vir. E aí o Senhor chega, ele seria considerado o quê? Entrando no pensamento paranoico das testemunhas de Jeová. Seria considerado um escravo imprestável. Imprestável. Mas isso aqui não se refere a um grupo de homens, nem a uma organização. Aqui, Cristo, essas palavras se referem a indivíduos, a pessoas individuais, que têm um comportamento bom e outro tem um comportamento ruim. Nem mais e nem menos. O que for além disso é invenção de homens para dominar massas. Já que eu, Adriano, devido a minhas pesquisas e estudos, eu já sei que tudo isso que nós temos hoje como Bíblia foi montado politicamente para enganar as pessoas e mantê-las escravas das religiões. Eu sei que este argumento não deixa alguns felizes. Eu lamento por você. Eu não estou aqui para deixar ninguém feliz, eu estou aqui para esclarecer a realidade do que a história mostra. A história mostra que as religiões hoje existem como domínio de massa, nada mais. E aos governos, de momento, esta prostituição com as religiões lhes convém. Porque povo ignorante e obediente sem reclamar é fácil de dominar. Isso dói para aqueles que
querem ter religião. Dói. É problema teu. Você quer ter religião? Cristo, ou o Criador verdadeiro, vai olhar o teu coração, não a placa da tua igreja. E eu não sou ninguém para julgar ninguém. Entendeu? Agora, tem pessoas que saem da torre de vigia e tem uma necessidade, como que de alimento, de pertencer a uma igreja. Pensa ter despertado, mas não. Simplesmente discordou das testemunhas de Jeová, como antes ele tinha discordado da católica e entrou nas testemunhas de Jeová. Agora ele discordou das testemunhas de Jeová e ele quer entrar em outra para continuar fazendo parte do núcleo de engano religioso mundial. Você é desses? Pois eu sinto por você. Você está ainda, se uma escada tem 100 degraus, você está ainda no 3º degrau. É uma lástima, porque você ainda vai sofrer muito até chegar num grau de despertar que você vai se dar conta que todo este império religioso mundial faz parte de uma ação política, religiosa, de domínio de massas. É muito difícil abordar esse assunto. É muito difícil. Portanto, o que acontece? Acontece o seguinte, que se a gente vai no capítulo 7 de Mateus, né? No capítulo 7 de Mateus, e vamos no versículo 22 e 23, não, Cristo disse aqui, né? Do 16 em diante, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Por isso que a gente viu que nesse discurso que eu fiz a análise e reagi a este vídeo de um discurso aí sobre as realizações ou as enganações da organização, um ajudante da comissão de serviço, não sei das quantas lá, dos enganadores, dos estafadores, dos sem vergonhas de Warwick, ele dizia que a pobreza vai existir mesmo, tem que assumir. E que eles vão ajudar com orientações. E que os irmãos é que se ajudem. São canalhas. Por os frutos vocês já conhecem. Que são um mau escravo. Todos os que têm esse proceder. E aí diz, assim toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. O que produz a torre de vigia? Pessoas que tiram sua própria vida, transtornos mentais. A maioria dos que hoje são testemunhas de Jeová ativos, muitos tomam antidepressivos. Os que saem de lá são subjugados e tratados como lixo. E essas pessoas são atingidas por transtornos mentais gravíssimos. Depressão, crises de ansiedade, e alguns chegam a desistir de viver. O índice de suicídio entre testemunhas de Jeová e os ex-adeptos é altíssimo. Altíssimo. As autoridades tinham que realmente investigar esta organização. Por isso, pelos frutos se conhecem se são bons ou maus, indivíduos ou organizações. E continua. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Cristo está dizendo para as pessoas que estão escutando ele no Sermão do Monte, mas ele está falando da atitude individual. Não está falando de igreja, ele está falando de atitudes individuais. Ah, mas Adriano, depois que Cristo morreu, se formou congregações. E o que funcionou ali? Eu te pergunto. Na história, né, que nos contaram. Vamos supor que a gente acredita em tudo que foi contado. O que funcionou ali? Se o que o apóstolo João e o que a gente viu, né, sobre as congregações era só problemas e pauladas. Se é que foi de verdade tudo que contou ali. Que eu duvido e muito, pelos meus estudos. E continua dizendo. E por que fizeram tanta questão o Concílio de Constantinopla, o de Trento, o de Niceia, em colocar livros apocalípticos de medo e terror, para manter o povo cagando de medo da religião e obedecendo à política. Essa é a pura realidade.
Quem quiser escutar isso, escute. Quem não quiser, pois não precisa. Pode mudar de canal. E aí diz: nem todo, olha agora, hein? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, por aqui a gente já começa a observar que esta organização é falsa, porque eles não clamam a Cristo nada, eles só clamam a esse Jeová, que é um nome inventado de uma entidade que não tem nada a ver com o Criador verdadeiro. Um sanguinário, matador de crianças, de tudo, de primogênitos, que mata uma pessoa só porque segurou a arca para não cair. Que Judá sapecou uma prostituta. E é da tribo de Judá. Davi cometeu adultério, sapecou a mulher casada, mandou matar o marido dela. E esse Jeová aí passou o pano. Não creio nesse criador aí, nesse falso criador. Não creio. Meus estudos estão muito além disso. Muito além. Mas eu estou usando aqui passagens para aqueles que ainda creem absolutamente em tudo isso. Para ajudar a raciocinar. E aí diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O que fizeram as testemunhas de Jeová? Quantas profecias já fizeram? Eles profetizaram o fim para 1914. Eles profetizaram que a geração de 1914 não passaria até que chegasse o Armagedon. Eles profetizaram que ia haver uma ressurreição dos príncipes do passado, como Abraão, Isaac e Jacó, construir uma casa em Betsarim para morar e abrigar os patriarcas do passado, coisa que não aconteceu. Depois eles profetizaram o fim do sistema, o Armagedon, para 1975. Não aconteceu. Depois diziam e fizeram a minha geração entender que não passaria do ano 2000. E passou. Agora, o que é que eles vão dizer? Não é? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quantas vezes nós vemos no mundo religioso em geral, não só nas Testemunhas de Jeová, expressões como estas? Muitas. E quantas vezes a organização das Testemunhas de Jeová não diz: é que a nossa obra realiza maravilhas que não se podia acontecer se não fosse com as bênçãos de Jeová? É isso que eles estão dizendo. E aí o 23 diz: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a maldade, o encobertamento, né, que se fala, o acobertamento, não sei, no português eu confundo, de abusadores. Protegendo abusadores nos arquivos das comissões judicativas. Protegendo abusadores e não entregando às autoridades. Sujos, imundos. É por isso que este ser supremo vai dizer palavras: não os conheço, vocês para mim são lixo. Então, vocês são um escravo mau, é óbvio. E aqueles que estão sendo conduzidos por vocês são cegos sendo dirigidos por outros cegos, iníquos. Os adeptos não, eu estou dizendo dos líderes, iníquos. Porque a grande maioria, aqueles que são acionistas, os do corpo governante, tudo já sabe que aquilo ali é uma empresa. Mas é o emprego deles. É o emprego deles. Steven Lett é um maçom, o cara de chiclete. Gerrit Losch é outro maçom. Um ajudante lá do corpo governante que saiu dizendo que o corpo governante não mente, outro maçom, com anel maçônico. Maçom, de verdade. E eu não temo de falar. Aí diz aqui: todo aquele, não toda organização. Olha só. Não diz de organização nem de placa de igreja. Diz
todo aquele individualmente, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente, o escravo fiel e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Notem que quando se refere à prudência e à atitude sábia, é individual, não está falando de nenhum escravo, como grupo de 11 homens em Warwick, Estados Unidos. Isso é uma enganação. E aqui ele faz a mesma comparação que ele faz lá em Mateus 24. Ele diz, olha, todo aquele, o 24, né? E todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora diz, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, um escravo mau, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Notem, Cristo não tinha religião. Cristo não tinha uma placa de igreja. As pessoas compararam aquele homem que, de maneira independente, só tinha conexão com o Criador dos céus e do universo. Aquele homem independente foi contra o sistema religioso dos fariseus e escribas, corruptos, hipócritas, que era a religião da época. Será que você, testemunha de Jeová, consegue captar usando o próprio argumento que você crê? Eu estou usando os argumentos que você crê, porque eu já não creio totalmente em todas as palavras ditas na hoje conhecida Escritura. Mas tem pessoas que saem de uma seita e têm a necessidade, como de comida, de pertencer a outra seita. É respeitável? É. Eu sou contra a pessoa fazer isso? Eu contra não. Para mim, não quero isso. Mas a pessoa quer estar lá? Pois tá, porque quem vai julgar essa pessoa é o Criador e o seu Cristo. E ele vai ver corações, não vai ver se a pessoa é da Assembleia de Deus, é da Congregação Cristã, é da Universal, é da Testemunha de Jeová, é dos Mormons, é da Batista, é das Presbiteriano e do Diabo 4. Ele vai olhar corações. Aquele que escuta e pratica. Então, hoje, o que eu estou fazendo aqui é algo que faz dias que eu venho pensando em fazer, porque eu recebo muito bombardeio, porque como eu destapo o engano do nome Jeová, e como eu destapo o engano religioso mundial, eu recebo um bombardeio constante sobre que, sim, o Criador tem um povo para o seu nome, porque creem em tudo que está escrito nessa chamada Bíblia. E eu já falei aqui para vocês que, principalmente Concílio de Constantinopla, de Trento, de Niceia, aonde esses políticos romanos da época, que tinham matado 45 mil cristãos, antes dos concílios eles fizeram um genocídio de 45 mil cristãos, que não queria se sujeitar às doutrinas que eles queriam manter e criar. O que eles fizeram? Depois desse genocídio, pegaram todos os escritos das aldeias que estavam abaixo do domínio romano, trouxeram para Roma, fizeram vários concílios. Num deles falava da Trindade, da divindade de Cristo.
no outro falava do não sei o que, não sei quando, no outro da canonicidade. No ano 381, parece, depois de Cristo. O concílio de Nicéia foi em 325. O concílio, parece que foi de Constantinopla, foi em 381. Foi aonde tratou da canonicidade mesmo. E aí, eles pegaram alguns evangelhos, Maria Madalena, Tomás, e de outros, e descartaram. Por quê? Porque aqueles outros evangelhos não falava de apoio a religiões. Falava que o reino de Deus estava em cada um. Que individualmente cada um é que tinha uma relação com o Criador. Não interessava para Roma. Roma necessitava pôr medo nas pessoas. Então eles formaram um sistema organizado religioso aonde existia um inferno de fogo e um purgatório. Palavra que nem aparece nas escrituras. E que aqueles que não obedecessem a esta organização iria ser castigado. No ano 1600, não sei quanto, veio a Inquisição Católica, que matou muita gente. Mas durante isso houve muita repressão. Pessoas foram enforcadas, pessoas foram mortas por culpa do sistema religioso. E hoje, você quer continuar pertencendo a isso? É um problema teu. Só que eu digo com todas as palavras, e que venha o processo que quiser vir, hein? Eu não tenho medo de nenhum de vocês. De nenhum de vocês. Testemunhas de Jeová, líderes das Testemunhas de Jeová, ex-testemunhas de Jeová bitoladas ainda, tendo canal ou não tendo, eu não tenho medo de nenhum de vocês. De nenhum, em absoluto. Eu já passei dos 50 anos, eu estou com 53. Eu já vivi mais da metade da minha vida. Me causaram tanto dano na minha vida que eu já não tenho medo de nada, entendeu? De nada. Meu coração está doente por culpa deste sistema corrupto religioso. Eu estou doente do coração por culpa desse sistema político corrupto religioso. Então, um pepino para vocês. Um pepino. Me importa nada. Nada. Se eu tenho que pagar um preço por isso, vou pagar. Porque me importa um pepino que vocês pensam. E outra, hein? Eu vou dar um recado aqui. Nem todo aquele que te abraça e diz ser teu amigo é, viu? Cuidado, hein? Cuidado. As pessoas que são sinceras e dizem o que sentem, são pouquíssimos os que ficam do teu lado. Pouquíssimos. E eu, graças à minha experiência de vida e tudo que eu sofri, eu consegui identificar quem são amigos de verdade e quem não é. Entende? E se você ficar esperando que pessoas te orientem, esquece. Esse canal sempre fala para vocês, pesquisem. Eu falo para vocês, não acreditem em mim, pesquisem. O Adriano está falando que a Bíblia foi uma manipulação do sistema romano político. Não acreditem em mim. Eu estou dando todos os indicativos de pesquisa. Os concílios, como se originou a Bíblia. Vai pesquisar sobre a Bíblia etíope. Vai pesquisar sobre os sumérios. Provas arqueológicas. De 10 séculos antes de Cristo. 10 séculos antes de Cristo. E então você se dará conta que nós nos livramos de um pequeno engano, mas nós estamos ainda baixo a influência de poderes fortíssimos deste mundo que querem te condicionar a continuar de cabeça baixa, obedecendo sem reclamar ao sistema religioso corrupto político que quer te fazer escravo. É popular o que eu estou dizendo? Não é popular. É duro de aguentar e de assumir. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê, né, não? É a realidade. Isso custou minha saúde. Quando eu descobri que tinha sido enganado toda a minha vida por esta seita satânica, eu caí numa depressão. Eu não caí em depressão por causa da minha família que me abandonou, não, viu? Eu caí quando eu descobri
que eu tinha sido enganado. Aí, meu cérebro já disse para mim, você vai perder toda a tua família que eu tinha naquela época. Dito e feito. Dito e feito. Claro, isso agravou o meu processo de doença, né? Emocional. Mas graças a um criador verdadeiro que existe, que não tem nada a ver com esse cruel aí, que mata criança, que mata velho, que mata mulher. Não, não. Tem nada a ver. Quando eu descobri tudo isso, claro, era inevitável que eu caísse nessa depressão. Mas esse verdadeiro criador foi que me resgatou. Porque eu percebi em mim uma força mais além do normal que eu poderia ter. Só que tem uma coisa. Quando você passa um período longo de muita tensão e estresse e pressão emocional, você enfrenta como um leão, como eu enfrentei, e vocês são provas disso. Vocês me viram como um tapete no chão, arrebentado, e depois vocês me viram como vocês estão me vendo, né? Agora. Vocês me viram no período que eu estava super bem, há uns meses atrás, mas agora vocês estão me vendo doente. Eu estou com dor ainda, eu sinto um cansaço muito forte. Mas o que acontece? Acontece que esse criador verdadeiro conseguiu me levantar. Mas o organismo que padeceu durante muito período de tensão e estresse e depressão, uma hora o organismo físico põe isso para fora, por meio de doenças. No meu caso, me afetou o coração. Agora, em outros casos, afeta tanto o psicológico que a pessoa decide deixar de viver, coisa que não se deve fazer. Em outros casos, sai uma doença, um tumor maligno e a pessoa termina morrendo. Agora tem alguns que saem e dizem assim, olha, esquece disso. Olha, gente, se vocês soubessem o que eu escuto por dia de gente que diz, Adriano, passa a página, esquece disso. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Aqueles que são bem intencionados em dizer isso para mim, obrigado. Eu sei que vocês me querem. E por isso dizem isso. Mas é perda de tempo. É perda de tempo. Eu só vou parar com isso quando eu morrer. Então, esse recado vai para a Torre de Vigia também. E para todos aqueles que se dizem amigos meus. Se vocês querem continuar sendo amigos meus, aceitem a mim como eu sou. Se quiserem me mudar para mim, me adaptar à tua amizade, esquece. Esquece. Eu perdi uma família inteira de sangue por não me sujeitar à vontade de outros. Eu não vou me sujeitar agora à vontade de pessoas aí que dizem, não, porque eu sou teu amigo, então você tem que mudar teu jeito de ser. Pode ficar esperando sentado. E eu recebo diariamente mensagens assim. Diariamente. E eu não vou parar. Eu não sou covarde. O lema deste canal sempre foi, se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Você é egoísta. Você se preocupa só com você. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu sim me preocupo. Não com o que vai acontecer comigo, porque o que mais pode acontecer comigo? Morrer, nada mais. Eu me preocupo com aqueles que estão sendo agora, neste exato momento, captados por esta seita perigosíssima chamada Testemunhas de Jeová. Eu me preocupo com aqueles que estão lá dentro com um bom coração e que estão sendo enganados. Mas eu tenho certeza que este Ser Supremo sabe do coração bondoso, até mesmo dos que estão lá dentro. E os dará uma saída ou os dará uma salvação como Ele deseja. É Ele que manda, não eu. Portanto, fica claro.
que essas palavras de Mateus, palavras de Cristo, se é que chegaram para nós como realmente é, ele nunca se referiu a 11 homens de Warwick. E se ele tivesse se referido a isso, vocês seriam o escravo imprestável, que usa do bom coração dos adeptos testemunhos de Jeová para tirar o dinheiro deles e depois usar esse dinheiro em armamentos de guerra, em produtos farmacêuticos de sangue, em empresas tabacaleiras do cigarro e investimentos em grandes bancos deste mundo. E em paraísos fiscais como Panama Papers. E por culpa de vocês, crianças já perderam a vida, matrimônios se desfizeram e pessoas morreram pelas doutrinas extremistas de vocês. Pessoas como uma tia minha se jogou diante de um trem, por exemplo, e a família inteira dizia que ela era louca, com 17, 18 anos. Estava sendo abusada. Estava sendo abusada. E a família toda, e principalmente, meu avô abusava dela. Meu próprio avô. E faziam ela calar a boca. E ainda apanhava. O que ela fez? Foi e se jogou na frente de um trem. Era louca. Se matou porque era louca. E acabou. Fecha parênteses. Se matou porque era louca. Fecha parênteses. E sofria epilepsia. Fecha parênteses. Vocês sabiam que um dos sintomas que acontece com uma criança que foi abusada é ter depois ataques epiléticos? Você sabia que esses são um dos sintomas que pode desenvolver o cérebro de uma criança, com o passar do tempo, começar a sofrer ataques epiléticos pelos abusos sofridos? E eu não estou aqui, eu posso perder, por exemplo, eu perco o favor da minha família por falar isso aqui, porque isso ficou tapadinho lá durante muitos anos, e sou eu que estou destapando toda essa podridão. Mas me importa um pepino se vocês vão gostar ou não, é a verdade. Me importa um pepino se vocês vão voltar a conversar comigo ou não. Vai para os quintos dos infernos quem não quiser falar comigo. Vai para os quintos dos infernos quem não quiser falar comigo. Se vocês têm um nariz arrebitado, que chova e inunde o teu nariz. Porque para cima de mim não, jacaré. Para cima de mim não, jacaré. Bando de hipócritas, descendência de víboras. Sepulcros caiados. Limpinhos por fora. Podres, sujos por dentro. Familiares meus. E felizmente, este canal meu é visto por muita gente lá no Brasil e em Marília, minha cidade natal. E tá chegando muitos comentários para mim que minha família já tá sendo destapada lá. Muita gente já sabia de toda a podridão, mas estavam tudo, quietinho. E esse canal, como é assistido por todos os hipócritas também das congregações de Marília que conhecem a minha família é conhecida, foi dos primeiros testemunhos de Jeová em Marília. Minha família foi dos primeiros testemunhas de Jeová lá em Marília e região. Vê se minha família não é conhecida. Eu tenho uma prima que ficou louquinha lá. Louquinha. Fala com o diabo, com o Satanás, com todo mundo ela fala lá. Com as paredes. Ficou louquinha. Louquinha ela ficou. Por culpa dessa organização. Uma prima que eu amo. Fui criado que nem irmão. Tá doidinha da cabeça. Doidinha. Culpa dessa organização. Louquinha. Materialismo domina totalmente minha família. Totalmente. Meus tios, tudo materialista, briga por causa de casa, briga por causa daquilo. E depois põe tudo lá, as gravatinhas, tudo bonitinho pro Salão do Reino, como se fossem sepulcros caiados, limpinhos por fora, podres por dentro, bêbados. Tem um casal de uma prima minha que casou com um Zé Mané lá, que são cachaceiro mesmo, pinguço. Pinguço são. Pinguço. De vomitar em festa. De vomitar em festa. Estão lá, limpinhos por fora, podres por dentro. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E isso não é minha família. É a dinâmica que existe em grande parte nas congregações espalhadas pelo mundo inteiro. A hipocrisia. Escravos maus. Né? Se Cristo voltar e pegar vocês fazendo essas coisas, ele vai considerar vocês o quê? Eu acho que bom, não. Cachaceiro, mentirosos, materialistas, caluniadores,
ostracizando familiares. O que vocês são? Bons? Os frutos são bons? Eu acho que os frutos são podres. E que sirva de exemplo para todas as demais famílias hipócritas das testemunhas de Jeová espalhadas por esse mundão afora. Assim que esta live... Tô cansado, gente. Essa live foi para destapar as mentiras desta organização. E usar dos próprios argumentos deles para desmascarar uma das babaquices, das idiotices que eles pregam deste suposto escravo fiel e prudente. Ou seja, como eu batizei aqui nesse canal, o escravo cruel e doente. Doente mental. Escravo cruel e doente é o das testemunhas de Jeová. O escravo cruel e doente das testemunhas de Jeová. Assim que a todos vocês aqui, família do canal, quero interagir com vocês agora, ver aqui os comentários de vocês. Deixa eu voltar um pouco, né? Não vou voltar todos, hein? Vou voltar aqui um pouco, assim que quem quiser, né, falar alguma coisa, comece a comentar agora outra vez, ok? A Wanda Rosalva, ela diz o seguinte: graças que eu nunca precisei deles. Hoje quero distância desses hipócritas, dessas irmãs fofoqueiras. É verdade. Tá vendo? A Cíntia diz: Jacir, olá. Não sabia, tá dando resultados? Não sei do que vocês estão falando, mas... Crise de consciência. Cíntia, boa tarde. A Viviane Pontes está por aí, desejando boa tarde também ao pessoal. Né? Deixem um like, gente, por favor. Colabore aqui esta live. Seja o YouTube, mande para isso, dê como sugestão a mais pessoas. Deixando like, inscrevendo-se no canal. Isso colabora. E não paga nada, hein? O like não paga nada e ninguém fica sabendo que você deu like, viu? A Márcia Barberato diz: matou a criança que não tinha feito nada de errado. Vocês viram o caso que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, de um sujeito que... Depois eu vejo aqui a Wanda Rosalva. Um sujeito que chamou uma menininha de 9 anos que estava passando na rua, ofereceu um picolé, ela entrou na mercearia, ele pôs para dentro, colocou ela lá no assaltão, abusou dela e a menina ficou 12 horas desaparecida. Vocês viram a notícia, não viram? Aí as câmeras de segurança da rua filmou que a menina tinha entrado ali, por isso conseguiram chegar lá. A população tirou ele da mão da polícia e matou o abusador, mataram o abusador. Eu sou contra, hein, a violência. Eu sou contra nesses casos a violência, entendeu? Sou contra. Tirou da mão da polícia e matou o anjinho, o sem vergonha safado, que agora está no colo do capeta, né? Deve estar. Chegou para mim fotos que ele não era, hein? Ele não era. Esse homem não era, hein? Mas a família toda era testemunha de Jeová. Tem uma foto dele no Facebook, eu tenho a foto. Na comemoração da morte de Cristo, ele de gravatinha, quando era pelo Zoom, ele sentado na mesa com a Bíblia cinza do lado. Ele sentado na mesa, porque a mãe dele é testemunha de Jeová, os parentes, os primos testemunha de Jeová. Eu entrei no Facebook. Ele tem vários perfis. E eu fui vendo, ele toca muito violão, cantava até bonito. O safado. Agora ele está cantando lá nos quintos dos infernos. E ele era de família testemunha de Jeová. Não tem nada a ver, né? Porque cada um, né? Em todas as religiões tem gente que pode fazer barbaridades. As testemunhas de Jeová não é culpada por esse caso aí. O que a organização das testemunhas de Jeová sim é culpada é quando um adepto tem essa tendência, comete um crime desse, e se não tiver duas testemunhas, não acontece nada. E nem para a polícia vai e nada. Fica todo mundo quietinho. E encobertam abusadores. Você sabia disso, que está assistindo meu canal? Se você se tornar testemunha de Jeová e você tiver um filho, uma filha pequena e for abusado lá por alguém da congregação, se não tiver duas testemunhas que viu, ainda que teu filho fale e que você fale, os anciãos vão dizer que não pode fazer nada, porque não tem duas testemunhas que viram o caso. Tem que continuar tratando o abusador como inocente. Você sabia disso? Isso é que as autoridades precisam saber.
Entende? Por que das manifestações? Por isso. O escravo cruel e doente faz isso. Entendeu? O escravo mau. Márcia Barberato está aqui também. Matou a criança e não tinha nada, foi feito nada de errado, não sei o quê. A Wanda Rosalva diz... A Silvana Camida diz... Wanda Rosalva, só não passei fome porque uns amigos e parentes do meu marido ajudou. Claro, porque a organização não ajuda ninguém não, viu? Vocês podem esquecer. A Jacira concorda com a Cíntia. O Ovo Frito diz... Jó sapecou as filhas. Claro, né? E isso tudo é passado pano por esse Jeová aí, né? Geraldo Piton, meu querido, ele diz: crise de consciência, esta seita separou família no mundo todo. Claro que sim. A Cíntia comentando com borboleta. A Márcia Barberato, minha irmã mais nova, ela diz: esse Deus YHWH do Antigo Testamento. Isso é, que não tem nada a ver com o Criador, viu? Esse tetagrama aí não tem nada a ver com o Criador verdadeiro também não, né? Wanda Rosalva, sim, Silvana, acredito, mas agora estamos livres desses hipócritas. Claro que sim. Viviane Pontes cumprimentando aí a Márcia Barberato. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. A Solange, querida Solange. Ela diz: o príncipe Rutefraude usufruiu da mansão de Betsalim. Claro. Mas isso os chupa-dedo não sabem. Os Mário e as Marias da família Onetti, os marionetes, não sabem nada disso. Por quê? Porque não pesquisam. Estão quadriculados. São chupa-dedos. Entende? Come o jatubazão podre, cheio de bicho, achando que está comendo uma picanha. Deus me livre, hein? Deus me livre. Márcia Barberato, Viviane. A Silvana Camila, ela diz: sim, Wanda Rosalva, livres das testemunhas de enjoar. O povo inventa cada nome. A Regina Célia, boa tarde a todos. Boa tarde, Regina Célia, bem-vinda, querida. Crise de consciência. Eu digo a verdade, nunca detestei tanto uma seita como essa. Claro, nós temos que detestar aquilo que pratica o mal, mas não as pessoas, né? As pessoas não. As pessoas a gente tem que ajudar elas e ter amor por elas, né? Deixa eu ver, que mais comentários. O Ricky Grimes, ele diz: boa tarde, Adriano, e a todos os amigos. Boa tarde, querido. A Viviane Pontes diz: dizem que os que descobrem mentem, mas eles que mentem. Frutos podres. Isso é. Deixa eu ver quem ainda os comentários que as pessoas estão dizendo, né? Aqui, né? O Crise de Consciência diz algo interessante. Ele disse: eu digo a verdade. Nunca detestei tanto uma seita. Bom, isso eu já tinha lido, né? Deixa eu ver. A Maria dos Reis. Oi, Viviane. Pessoal se cumprimentando, né? Mas deixa eu ir mais para os comentários. A Maria Santos diz que o corpo governante são ladrões da confiança alheia. O pior é acobertar os abusos de pequenos. E as testemunhas de Jeová sabem também e apoiam os cretinos. Resumindo, são um bando de fora da lei. Nojo. Aí está o que diz e o que pensa Maria Santos Adolfo. Né? Vamos ver aqui mais comentários. Estou pulando um pouco, viu, gente? Porque são muitos. A Regina Célia diz: atrasada, mas depois assisto desde o começo. Beijinho no coração, Adriano. Beijinho, querida. A Maria dos Reis diz: Russell era um mau caráter, adúltero. Sim. A Márcia Barberato diz: um canal que tem me ajudado a despertar do engano, verdades ocultas da Bíblia. Exegese e hermenêutica. Sem exegese, pesquisem a diferença. Sim, eu também já vi sobre isso, Márcia, querida. Mas tem pessoas que ainda nem estão preparadas para isso, viu? Pessoas que ainda não estão preparados para isso. Olivete Guerino, querida, um beijinho no coração. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Deixa eu ver, que eu ainda não li comentários, né? Deixa eu ver. Rosângela Santos, Viviane Pontes, boa tarde. Boa tarde, querida. Deixa eu ver. O Ovo Frito está por aqui também, querido Ovo Frito. Um beijo no coração, Ovo Frito. Lua e Sol também está por aqui. Um beijo no coração de vocês todos, né? Rodrigo Barberato, meu querido. A Bíblia chegou até hoje com muito derramamento de sangue. Isso é.
totalmente de acordo com você. Assino embaixo o que você está falando. Né? A Solange diz que a live foi maravilhosa. Estava com saudades. Obrigado, querida. Um beijo no coração. Viu? Deixa eu ver quem mais. Arte Transcendente. Boa tarde, gente. Boa tarde, Calico Pontual, querido. Um beijo no coração. O Rodrigo, a Bíblia continua sendo usada para derramar sangue. Claro que sim. Totalmente de acordo com esses comentários, né? O Crise de Consciência felicitando aqui, parabenizando a Jacira. Parabéns pela sua atividade na luta contra a seita. Também te parabenizamos e a todos os que estão aí ativos nesta, né? Amanhã nós vamos ter uma live com o Ian, né? Às 7 da tarde, horário Brasília. 7 da tarde, sem horário Brasília. 7 da tarde, horário Brasília, 7 da noite aí no Brasil, né? Sobre a manifestação do dia 13 de abril de 2025, na Avenida Paulista, São Paulo, no MASP, ali. E convidamos a todos, né, a poderem participar. Conceição Carvalho, minha querida, está aqui com a gente também. A Conceição Carvalho, boa tarde a todos os amados irmãos. Boa tarde, querida. A Cíntia, ela diz, Adriano, palavras sábias. Obrigado, querida. Né? Muita gente aqui comentando. Eu estou pulando um pouco, né, porque quero ler de todo mundo, né, os comentários. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui. Maria Fátima, querida. Boa tarde, Adriano, e a todos na paz de Cristo. Boa tarde, querida. Vamos ver muitos comentários, né? E eu quero dar atenção a todos. Não deixar ninguém para trás. Sem ler pelo menos um comentário de cada um. A Rosenia Grise, minha querida amiga. Boa tarde, chegando agora, ela diz. Boa tarde, Roseni. Bem-vinda, viu, querida? Bem-vinda aqui à nossa live, viu? Continuamos aqui, vamos ver. Puxa, esse seu avô bem canastrão. Triste esse fato. Sim. Fazer o quê, né? Tereza Oliveira, boa tarde a todos. Meu filho caçula vive me dizendo, mãe, esquece, mas eu só vou parar de lutar contra esses canalhas quando eu morrer. Aí está. A Conceição diz, né, como dito, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Por isso, não podemos nos calar. Cada um, à sua maneira, tem de continuar a gritar contra as iniquidades. Ponto. Assina embaixo, Conceição, o teu comentário. Assina embaixo o teu comentário, querida. De verdade. Também está por aqui Evelyn Souza, no Ceará também. Eita, povo bom no Ceará. Rosania Grise aí cumprimentando a Cíntia. Viviane Pontes está por aí também. TF, querida, ela diz... Sim, é verdade. Abandono também. Descobri isso quando o veterinário do meu cachorro disse que ele desenvolveu epilepsia por conta do abandono que sofreu. Aí está. É o que eu estou dizendo. Eu não falo as coisas aqui sem antes ter pesquisado, sabe ou não? Né? Maria Santos diz, me impressiono com os gritos da internet e os governos ainda não fez uma investigação profunda sobre essas malditas seitas. Estão fazendo, viu? Estados Unidos, Pensilvânia, Califórnia... Noruega, Dinamarca, Japão, Espanha, tem um montão, Itália agora, República Tcheca, tá assim, viu? Estão fazendo. É que tudo isso demora muito. Eles fazem parte, eles estão sendo dominados pela elite mundial, as religiões interessam também. Tem que ver isso, gente. A elite mundial tem interesse de que existam religiões para dominar o povo. Quando as religiões, num futuro, perturbar, eles aí acabam com eles. Márcia Barberato diz, tudo fachada, cheio de pessoas infelizes. Claro. A Viviane Pontes diz, tenho muitos traumas também. Aí, né? Não é eu que estou inventando nada, né? Sônia Kelly, ela diz, é uma religião perfeita, famílias perfeitas e felizes. Sim. Conta outra. Conta outra piadinha para nós aí. A Cíntia, Adriana, é assim mesmo. Conheci alguns beberrões. E tá cheio lá dentro. Cheio.
Ai, ai. Crise de consciência. Adriano, excelente live. Obrigado, querido. Né? A Roseninha Grise, a fofoca lá destrói reputações. Claro que sim. A Maria Adolfo diz, Adriano, adoro o seu modo de falar, pois eu sou assim como você. Falo mesmo. Por isso me ameaçam. Eu tô cagando e andando para quem me ameaça. Tô cagando e andando, né? De verdade. Eu queria ver se tem coragem de vir falar na minha cara, né? Tem muitos valentões por aí, né? E tem uma psicóloga idiota que entrou no Instagram aí, falando cada abobrinha, gente. Ela tá precisando de tratamento, aquela psicóloga. Ela tá precisando de tratamento. Ela tá mais tapada mental do que todo mundo. Deus me livre. Eu vou trazer aqui o perfil dela, gente. Pra vocês entrar lá e deixar comentários para ela. É que eu esqueci de tirar o print. Eu vou tirar o print dessa psicóloga aí idiota, pra vocês entrar lá nas redes sociais dela e deixar comentários lá para ela do sabida que ela é. Viu? Do sabida. Vocês vão ver lá os comentários. Crise de consciência que é essa seita Testemunho de Jeová, né? O mais longe possível da vida dele. Claro que sim. Cristiane Silva, boa tarde a todos. Boa tarde, querida. A Sônia disse, boa tarde, Adriano. Fiquei doente por causa dessa seita. É verdade, a gente fica mesmo. A Jacira diz, olha, a manifestação já chegou em 2 delegacias e vai chegar em muitas mais. E no Ministério Público também. Lua e Sol diz, estou sendo ostracizada aqui na minha cidade. A irmã sentou de costas para mim numa sorveteria e me fez de invisível no açougue da minha cidade. Pois, tem que cagar e andar para esse povo. São a escória do mundo religioso. A escória. Você vai ficar preocupado com isso aí? Ó, eu vou avisar vocês de como funciona, para que vocês não tenham decepções. Para aqueles que estão saindo agora das testemunhas de Jeová. Eu vou explicar para vocês como funciona uma testemunha de Jeová parente teu. Assim como os meus. Eles são assim. Eles se acham, porque eles estão bitolados e dominados mentalmente, eles se acham superiores a toda a humanidade. Né? Meus familiares se acham superiores a mim. Eu sou um apóstata, eles são superiores. Entende? Então funciona assim. O dia que eles telefonarem para vocês e você atender, aí é tudo bem. Aí eles vão conversar com você, perguntar como é que você tá, tudo bem, porque foi eles que ligaram. Eles têm a patente, a potestade do direito de fazer o que eles quiserem. Aí, claro, eles ligam para você, te dão certa atenção. Aí você, na tua bondade, na tua sinceridade, você pensa, pô, hoje eu tô com saudade, vou ligar, né? Quando você fizer isso, eles vão te desprezar. Então não faça isso. Não ligue para os teus familiares mais. Eles creem que só eles têm o direito de tomar decisão quando eles quiserem de entrar em contato com você. Mas se um dia você tem necessidade emocional de falar com eles, aí eles vão te desprezar. São narcisistas. Porque a organização faz eles serem narcisistas. Esta organização, Watchtower Bible Interact Society, é uma fábrica de narcisistas. Quando a gente estava lá dentro, a gente fazia o mesmo. Eles pegam o telefone e falam, olha, eu quero ver como é que tá o Adriano. Eles pegam o telefone e ligam, aí eu atendo, oi, tudo bem? Como é que tá? Tá, tudo bem. Bem, como é que você tá? Tá melhor? Não sei o quê. Aí, bem, tudo bem. Aí se um dia eu pegar o telefone e ligar, ó o jeito que eles atendem. Alô? O que você quer? Ah, então tá bom. Assim atua esses paranoicos, dominados por uma seita satânica. Assim atua os paranoicos dominados por uma seita satânica. Então, sabe o que a gente tem que fazer? Cagar e andar para eles. Cagar e andar para eles. Que nem cavalo de desfile de 7 de setembro. Vai cagando e andando. Não para apoiar ninguém. Tem que cagar e andar para esse povo aí. Eles pensam que eles são a última Coca-Cola do deserto. São nada. Não são nada. Não são nada. São o fiofó do mundo. O fiofó do mundo eles são. Nada mais. Assim que, ó, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live. Eu estou muito cansado agora. Tenho que descansar. Né? E amanhã temos uma live importantíssima com o Ian Christian sobre a manifestação e sobre as últimas notícias que está explodindo aí no Brasil, sobre a mentira
do Betel do Brasil e seus representantes sobre a última manifestação e da que vai vir agora, dia 13 de abril de 2025, na Avenida Paulista, que eu convido a todos os de São Paulo e região a estarem presentes e que confirmem com o Ian, mas que façam valer a sua palavra. Não fala, eu vou, para depois não ir. Não, se não quer ir e não pode, não fala nada, fica quieto. Agora, se pode, então dá a palavra de verdade. Não chega num dia antes e fala, ai, não, eu acho que não, tem medo. Não. Isso aí não. Mijar na arvinha na última hora, não. Isso não funciona. Né? Isso daí não. É melhor não falar nada, né? Ficar quieto. A gente, né, amanhã vamos tratar vários assuntos e amanhã nós daremos uma notícia bomba de um movimento que vai tomar uma seriedade jurídica e legal no Brasil. Amanhã nós daremos o anúncio dessa iniciativa. Né? Assim que a todos vocês, família querida deste canal, recebam o meu abraço, o meu carinho, sintam-se queridos e amados por mim, porque eu, Adriano, me sinto querido, amado e respeitado por vocês. Lembre-se sempre, faça da tua vida um instrumento de ajuda a você e a outros. Se você fizer isso, você vai ser mais feliz. Né? Não se mantenha no estado do egoísmo. Me importa só aqui para mim, o resto que se dane. Não. Isso é egoísta e desumano. Assim que a todos vocês, família querida do canal, receba o meu abraço, o meu carinho. Edília Maria, querida, um beijinho no teu coração. Crise de Consciência, Olivete Guerino, né? Sônia Kelly, Maria Santos, Geraldo Pitondo, meu querido amigo, todos vocês, Fernanda Vilhena, um beijinho no coração, Fernanda. Todos vocês, família querida deste canal, a todos da África, da Angola, Moçambique, Cabo Verde, todas as ilhas que falam português, um beijo para os nossos irmãos africanos e portugueses. Um beijo no coração, recebam o meu carinho, o meu abraço e, como sempre, recebam um beijinho no teu coração e até a próxima live. Rodrigo Barberato, Márcia, um beijo no coração. Até amanhã, na próxima live. Fiquem aí agora com as músicas do canal, ok? Músicas que mostram de verdade o sentimento. Ovo frito, um beijo, querido. O sentimento daqueles que somos vítimas desta organização. Um beijo no teu coração e até a próxima live. Tchau, tchau. Vamos começar com uma música que me identifica muito, que é Cicatrizes do Recomeço. Depois vou colocar Filhos do Silêncio, Além das Portas, né? E muitas outras. Hora de Levantar a Cabeça, ou de Erguer a Cabeça. Cicatrizes do Recomeço. Desfrutem aí dessas músicas maravilhosas que tocam o nosso coração. Um beijo, Maurício Mendes, querido. Um beijo no coração. Também para você, Roberto Semorg. Tchau, tchau. Cresci com o peso de um livro na mão, mentiras ditas como a única razão, palavras que guiavam meu dia a dia, mas acabavam com minha alegria. Questionar era um risco, um crime, uma dor, mas a dúvida crescia sussurrando amor. E no silêncio da mente encontrei a canção, a coragem de seguir o meu coração. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar, sinto o vento livre me deixando sonhar. Carrego cicatrizes de um passado de prisão, mas escolhi a vida, escolhi a emoção. Perdi amigos, perdi a família também. O preço da verdade foi um mundo sem ninguém, mas encontrei pessoas que souberam me ouvir, almas que me abraçaram e me ensinaram a sorrir. Cada lágrima caída é um passo pra voar, cada medo enfrentado é um lar pra habitar. A culpa que pesava hoje é só uma lição de que o amor começa dentro do coração. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar, sinto o vento livre me deixando
deixando sonhar. Carrego cicatrizes de um passado de prisão, mas escolhi a vida, escolhi a emoção. Não há castigo e só recomeço, uma jornada pra encontrar meu endereço. Minha voz antes presa hoje grita com paixão. Eu sou mais que um rótulo, tomo minha decisão. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar. Sinto o vento livre, me deixando sonhar. Carrego cicatrizes, mas também a libertação. Sou dono da minha história, fui a minha salvação. E quando olho pra trás, vejo quem eu fui. A dor se transforma no que não fui. Não sou perfeito, mas agora sou eu, livre pra viver no mundo que escolhi. Disseram que eu devia abaixar a cabeça, que minha voz não tinha força ou clareza. Tentaram me moldar pra caber no padrão, mas eu nasci pra romper a imposição. Eles erguem muralhas, eu derrubo com as mãos. Não vou me curvar às regras de opressão. Não aceito migalhas, mereço meu lugar. Quem manda na minha vida sou eu e ninguém vai me calar. Eu decido o que quero ser, não sigo as ordens que tentam me deter. Eles criam prisões, mas eu sou tempestade. Eu levanto minha voz e mostro a verdade. Fizeram do controle a arma mais forte, mas meu espírito é livre, eu escolho minha sorte. Não há espaço pra medo nem pra submissão. Minha luta é constante, é minha missão. Eles erguem muralhas, eu derrubo com as mãos. Não vou me curvar às regras de opressão. Não aceito migalhas, mereço meu lugar. Quem manda na minha vida sou eu pra conquistar. Eu decido o que quero ser, não sigo as ordens que tentam me deter. Eles criam prisões, mas eu sou tempestade. Eu levanto minha voz e mostro a verdade. Sou feita de coragem e razão. Minha força é o que quebra qualquer tradição. Não peço permissão pra ocupar o espaço. Minha vitória é fruto do meu passo. Eu decido o que quero ser, não sigo as ordens que tentam me deter. Eles criam prisões, mas eu sou tempestade. Eu levanto minha voz e mostro a verdade. Minha vida é minha, ninguém vai controlar. Eu traço meu destino, ninguém pode mudar. Eles podem tentar, mas nunca vão vencer, pois sou eu quem escolhe o que quero viver.
crescem sobre regras, sem direito a sonhar, vivendo na sombra de um medo a assombrar. Armagedon, a culpa, a pressão pra seguir. Um mundo tão pequeno, difícil de sair. Olhos no chão, coração a chorar, com medo de errar e tudo desagradar. Sonhos presos, trancados no coração, mas no peito ainda bate uma revolução. Filhos do silêncio, gritos sem ecoar, presos numa fé que não os deixa voar. Comemorações negadas, amizades proibidas, buscam a verdade pra resgatar sua vida. Na escola, sozinhos, sem festa pra ir, enquanto outras crianças aprendem a sorrir. Estrelas nos olhos, sonhos na mão, mas a vida impõe outro sermão. Tantos limites, futuro em restrição, não se perca no mundo, diz a pregação. Mas o coração clama por liberdade, por um amor que não julgue ou degrade. Filhos do silêncio, gritos sem ecoar, presos numa fé que não os deixa voar. Comemorações negadas, amizades proibidas, buscam a verdade pra resgatar sua vida. Se questionam, são culpados, marcados pra cair. O amor que era eterno pode até se extinguir, mas a alma é livre, ninguém pode acorrentar. Um dia encontram forças pra recomeçar. Filhos do silêncio, prontos pra gritar, desatam os laços, começam a voar. Deixam pra trás a dor e a ferida e seguem firmes em busca de uma vida. Filhos do silêncio agora podem ouvir a voz da verdade que os faz resistir. Não mais sozinhos, encontram sua luz. O fardo do passado, enfim, se reduz. Entrei na sala com o nó da opressão. 3 homens me esperam com sentença na mão. Me sento em silêncio, tentando não chorar, mas o peso do olhar começa a me esmagar. A Bíblia na mesa, um símbolo de poder, usada pra me medir, pra me fazer ceder. Por onde foi, quantas vezes pecou. Minhas mãos tremem, meu coração quase parou. Não há espaço pra minha voz, a culpa e a vergonha gritam sem voz. Sou uma mulher, mas sou tratada assim, como alguém sem alma, sem direito a ser feliz. Na sala dos 3, sou julgada, minha vida exposta, minha dor calada. Eles perguntam como se fosse banal, mas é minha dignidade que sangra no final. Detalhe tudo, dizem com um tom severo. Cada pergunta me faz sentir o inferno. Quantas vezes tocou
como aconteceu. Minha intimidade é algo que morreu. Eles dizem que é amor, dizem que é cuidado, mas o que sinto é controle e um poder envenenado. Eles olham pra mim, mas não me enxergam. Sou só um número, uma peça que quebram. O suor escorre, o silêncio pesa. Eles insistem, minha boca seca. Sou mulher, mas onde está meu valor? Aqui só existe vergonha e dor. Na sala dos três, sou julgada, minha vida exposta, minha dor calada. Eles perguntam como se fosse banal, mas é a minha dignidade que sangra no final. Me perguntam coisas que não ouso dizer, como se minha vergonha fosse pra entreter. Olhares fixos, sem nenhuma emoção. Minhas lágrimas caem, mas não vem minha redenção. Na sala dos três, não sou mais eu. Levaram minha força, meu amor, o que é meu. Eles julgam o corpo, mas nunca o coração. Eu saio dessa sala, mas carrego a marca na mão. E quando olho pra trás, vejo que roubaram. Não foi justiça, foram vidas que apagaram. Na sala dos três, tentaram me deter, mas hoje eu sei, ninguém vai me conter. Na sala dos três, sou julgada, minha vida exposta, minha dor calada. Eles perguntam como se fosse banal, mas é minha dignidade que sangra no final. Foram tantos caminhos cheios de dor, marcas profundas que o tempo deixou. Seguimos regras que não escolhemos e sufocaram quem somos por dentro. Mas hoje nos unimos pra não aceitar a voz de quem tentou nos fazer parar. Chegou a hora de erguer a cabeça, de mostrar ao mundo pra que ninguém esqueça. Nossas histórias têm poder pra mudar e ninguém mais vai nos calar. Vidas partidas por uma decisão, laços quebrados por crenças sem noção. Mas aqui estamos com passos firmes, levando adiante o que não nos define. Estamos lado a lado, prontos pra enfrentar. Por tudo que tiraram, vamos recuperar. Chegou a hora de erguer a cabeça, de mostrar ao mundo pra que ninguém esqueça. Nossas histórias têm poder pra mudar e ninguém mais vai nos calar. Somos muitos, somos fortes, somos o amanhã. Quem tentou nos calar não nos deterá. Cada lágrima que caiu vai nos impulsionar. Estamos aqui pra lutar. Chegou a hora de erguer a cabeça, de mostrar ao mundo pra que ninguém esqueça. Nossas histórias têm poder pra mudar e ninguém mais vai nos calar. Hoje marchamos com coragem no olhar, nossa mensagem ninguém vai apagar.